Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo aos nossos amados amigos e irmãos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales de trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu quero ministrar hoje, amados irmãos, a respeito de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos falar um pouco desse ministério maravilhoso, de Pedro. Amém? Quero trazer aqui e ler esse versículo para os amados irmãos. Depois nós voltaremos aqui em 1 Pedro novamente. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Diz aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amém? A paz do Senhor, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando, operando aí de uma forma maravilhosíssima, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, conforme nós lemos aí, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta nesses últimos tempos por amor de vós. Aí Deus está falando a respeito da manifestação de Jesus Cristo quando ele foi anunciado, E assim ele veio e ele morreu por nós. A palavra do Senhor diz aí em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Então o Senhor, ele fala ainda mais aí em João, capítulo 3, no versículo 17, diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Não é verdade? No versículo 17 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. No versículo 19, ele fala sobre a condenação. Ele diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No versículo 20 diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. No versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele pagou um alto preço por mim, por você. Já era plano de Deus está enviando o seu Filho em sacrifício por toda a humanidade. Em Romanos capítulo 3, versículo 25. Vamos ver esse texto aí em Romanos capítulo 3, versículo 25. O que diz em Romanos capítulo 3, versículo 25, para nós estarmos nos atentando àquilo que Deus quis fazer por mim, por você, aquilo que Deus fez ao meu resgate, ao teu resgate. Amém? Romanos capítulo 3, versículo 25, está conosco também nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja abençoando nosso amado irmão, operando de uma maneira abundante e transbordante na vida do amado irmão. Romanos capítulo 3, versículo 25 diz aí: o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da justiça, já no versículo 26, neste tempo presente,
para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós precisamos entender, em 25 dias, a qual Deus propôs por propiciação, Deus o trouxe como propiciação, aquele que tomaria o nosso lugar, pela fé no seu sangue, no sangue que foi vertido, que foi derramado ali na cruz do Calvário, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados que antes nós cometemos, sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo. Quem? Jesus Cristo, e justificador. Ele nos justificará, amém? Daquele que tem fé, que nós que temos fé no Senhor. A paz do Senhor Jesus também, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando, operando de uma maneira abundante e transbordante. Leiamos aí também o texto que está em Efésios, capítulo 3 de Efésios, do versículo 9 a 11. Efésios, capítulo 3, do versículo 9 a 11, que diz assim: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério que desde os séculos esteve em oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então Deus está falando aí que esse tempo, ele diz aí no verso 9, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério que desde o século esteve em oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos de Gênesis a Apocalipse, Jesus, ele é apresentado como aquele que é verdadeiramente, que faz alguma coisa. A gente lê em todos os livros da Bíblia, Jesus é apresentado como aquele que vai fazer a diferença. Amém? Então nós precisamos entender que Deus ele quer fazer, que Deus ele quer agir, e que nós venhamos em nome de Jesus Cristo deixar Deus agir na minha vida e na tua vida. Amém? Então que nós possamos ver aí um milagre de Deus acontecendo, que nós possamos em nome de Jesus Cristo estar recebendo de Deus essa apresentação. A gente vê que o livro de Isaías é o que mais fala sobre a vinda do Messias, né? De tal forma, Isaías é chamado como profeta messiânico. E Deus, ele fala assim, como se diz, em oculto, né? Ainda não está revelado, mas Isaías, ele revela toda a promessa de Deus para conosco. E hoje nós temos o sangue de Jesus que nos liberta de todo o pecado. Amém? Em Colossenses capítulo 1, no versículo 26, nós vamos ler aí em Colossenses para a gente estar entendendo aquilo que Deus tem para mim, tem para você. 26 e 27 de Colossenses capítulo 1 também fala a respeito dessa promessa realizada de Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Tá aí. Um ministério que esteve em oculto desde os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Cristo em nós é a esperança de nós estarmos
recebendo de Deus um novo céu e uma nova terra. Então, que em nome de Jesus Cristo nós venhamos aí estar observando em Deus tudo que Ele tem nos dado, para que nós possamos ter a alegria de estar entrando pelas portas na Jerusalém Celestial. Agora eu quero voltar novamente em 1 Pedro e eu quero ler o versículo 19 de 1 Pedro, amém? Vamos estar lendo aí em 1 Pedro, capítulo 19, versículo 1, capítulo 1, versículo 19. Diz aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E antes mesmo um pouquinho, ele diz no versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã e maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Versículo 19, ele diz assim: mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, que fostes resgatado da vã maneira de viver. Então nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, amém? Em Atos capítulo 20, vamos lá em Atos capítulo 20, no seu versículo 28. Aleluia. Atos 20, 28, para que nós venhamos aí estar recebendo a respeito das instruções que Deus tem dado a cada um de nós e vendo como Ele foi misericordioso e cuidadosamente a respeito do seu plano de salvação para cada um de nós. Ele diz aí: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispo para apresentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Então está falando a respeito da morte vicária de Cristo, que ali se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Então ele está dizendo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, quem escreve Atos dos Apóstolos é o médico amado Lucas. Lucas, quem Lucas acompanhava para saber a respeito de tantas coisas assim? Lucas, ele acompanhava o apóstolo Paulo. Então, muito do que Lucas escreve é a respeito de Paulo. Então, aqui a gente vê uma palavra, que a gente olha e parece que Paulo está falando através dessa mensagem que Lucas está escrevendo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos para apacentardes a igreja de Deus. Está falando conosco para que nós venhamos apacentar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora ele está dizendo que ele, com seu próprio sangue, resgatou Jesus Cristo. Lendo um pouquinho mais à frente, porque eu sei que isto, versículo 29 aí: depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. É o que eu estava conversando e falando ontem, que entre vós mesmos levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei
nem de noite, nem de dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós temos que estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor através das nossas orações, através da meditação na palavra. Amém? Efésios, novamente, aí capítulo 1 de Efésios. Vamos estar buscando aí em Efésios, capítulo 1 de Efésios, no seu versículo 17 até o versículo 21. 17 ao 21 em Efésios. Na carta aos Efésios, Paulo também novamente falando, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Amém? 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. 21. Acima de todo o principado e toda potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então aí está, aleluia, aquele que se entregou, aquele que mais se entregou, aquele que mais serviu, aquele que mais se santificou, aquele que não tinha pecado. Ele agora está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Conforme Deus está dizendo a ele, está acima de tudo, não somente nesse século, mas também no vindouro. Que em nome de Jesus Cristo nós venhamos, meus amados irmãos, a crer em todo o plano de salvação que Deus tem para nós, não somente conforme foi planejado e feito aí há mais de 1000 anos atrás, A gente olha aí que só de Cristo para cá a gente já está com 2021 anos, mas estou falando do tempo antes de Cristo também. Todo esse tempo já havia um grande planejamento de Deus para a salvação da raça humana. E agora, depois de Cristo, esse sangue ainda, ele está sendo aspergido sobre a humanidade, para que aquele que crê em Cristo Jesus, que ele veio do Pai e que foi enviado pelo Pai como sacrifício de propiciação pelos meus pecados, pelos teus pecados, para que nós estejamos aí tendo a oportunidade de ser santos no Senhor, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, naquele grande dia, estar retornando ao paraíso, retornando a Jerusalém celestial, para que nós sejamos aí homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. Amém? Quero ler aí um outro versículo que está em Hebreus, capítulo 9. Capítulo 9 de Hebreus tem aí mais alguns versículos para que nós venhamos estar lendo e observando o que o Senhor tem dito para mim e tem dito para você. Hebreus, capítulo 9 de Hebreus, amém? Deixa eu buscar aqui de novo, fugiu aqui. Capítulo 9 de Hebreus, a partir do 12. A partir do versículo 12 até o 14. Diz aí em Hebreus, capítulo 9, versículo 12:
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Vou ler um 11 também para ficar bem explicado. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque no verso 13 aí, porque o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha aspersida, ou melhor dizendo, esparzida sobre os imundos, os santifica quanto a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém? O 15 diz que ele é mediador, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém? Então, o que o autor de Hebreus? O autor de Hebreus é um autor anônimo. Muitos dão essa carta de Hebreus como se fosse o autor o apóstolo Paulo, mas essa carta é de um autor anônimo, não tem alguém que escreva ali e fala, foi eu que escrevi, é um autor anônimo. Então o que está escrevendo ali? Ele está dizendo a respeito de um sumo sacerdote. Quem é sumo sacerdote? Jesus. Por que Jesus é sumo sacerdote? Amados irmãos, a Bíblia diz que em Levítico que o sumo sacerdote ele não podia rasgar as suas vestes. Quando Jesus ele é anunciado perante Pilatos, o sumo sacerdote Caifás e também Anás era genro e sogro, e aquele sacerdócio ele estava em transição, estava passando o sumo sacerdócio de um para outro, e naquele momento Jesus ele aparece entre os dois, e ali Jesus ele diz que é o Filho de Deus, e eles falam, isso é blasfêmia, e rasga suas vestes. Conforme diz a lei do levirato, que o sacerdote ele não podia rasgar as suas vestes. Quando ele rasga as suas vestes, ele está de uma forma aí passando o sumo sacerdócio para Jesus Cristo. E o sumo sacerdote é quem entrava aí no tabernáculo uma vez por ano com sangue do cordeiro, sem mancha e sem mácula. Ele entrava uma vez por ano, e quando ele entrava, ele aspergia sobre o propiciatório para que o povo fosse ali consagrado pelo Senhor, purificado. Então o que acontece? Agora Jesus ele veio, está escrito aqui, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não da terra, mas agora um sumo sacerdote celestial, vindo do Pai, vindo de Deus. Ele entra agora no santuário, não com sangue de bodes, nem de bezerro, nem de ovelha, nem de carneiro, mas ele entra no santuário. E ele ali, com seu próprio sangue, ele cura toda a humanidade.
Amém? Ele cura toda a humanidade. E ele está dizendo assim: e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica. Quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Ele está falando que quando nós pensávamos somente nessa terra, mas agora Ele purificará a nossa consciência de nós estarmos herdando não coisas terrenas, mas de nós estarmos herdando a Jerusalém celestial. Cristo, quando ele morre, ele ainda fica com os discípulos, com toda a igreja durante 40 dias. E naquele derradeiro momento, quando ele estava para ser assunto no céu, quando ele estava para ser levado ao céu, ele ali naquele momento, ele diz que ia para o céu e preparar morada para cada um de nós. E essa morada celestial ele foi preparar, ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convence das obras mortas. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso que Cristo está falando, que ele purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e tendo por mediador deste testemunho, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Nós precisamos ver que agora o testamento antigo era aspergido, era selado com sangue de bode e de touro. Agora o segundo testamento, ele é selado com o sangue de Cristo. Então, amados irmãos, nós temos aí em Cristo Jesus, nós temos aí a promessa de uma vida eterna. Quando nós temos aí o memorial de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do seu versículo 23, ele fala sobre isso. Quando nós estamos aí para ceiar, ele diz a respeito disso. Ele fala assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, faz isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Ele está dizendo: este é o novo testamento, este é o cálice e o novo testamento no meu sangue. Então ele está dando um novo testamento. E todas as vezes que nós comermos e bebermos este pão, nós anunciamos a morte de Cristo até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice indignamente será culpado do sangue do corpo de Cristo. Então há aí um novo testamento pelo sangue de Cristo. Há aí um novo testamento. Por que o pastor Carlos está dizendo tudo isso? Porque Deus, ele enviou o seu filho unigênito, seu único filho. Ele enviou o seu filho em resgate pela minha pessoa, em resgate pela tua pessoa. E muitas vezes, amados irmãos, nós não valorizamos tal coisa. Eu tenho aqui uma ilustração é simples, mas é uma ilustração que eu achei assim, muito boa a respeito de tudo isso. Ela diz assim: estrelas douradas. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, era costume de uma família que tivesse um filho que servisse as Forças Armadas colocar uma estrela na janela frontal da sua casa. Porém, uma estrela dourada indicava que o filho tinha morrido por apoio e por causa do seu país. Há anos, Sir Henry Lauder contou uma história comovente sobre este costume. Ele disse que uma noite um homem caminhava
por uma rua de Nova York, acompanhado pelo seu filho de 5 anos. O pequeno foi atraído pelas luzes que brilhavam nas janelas das casas. E quais? Aleluia, glórias a Deus. Minha mente foi longe agora, meus amados irmãos. Lerei novamente esse parágrafo. O pequeno foi atraído por luzes que brilhavam nas janelas das casas e quis saber por que é que algumas casas tinham uma estrela nas janelas. O pai explicou que aquelas famílias tinham perdido um filho na guerra. A criança bateu palmas quando viu outra estrela na janela e exclamou: "Olha, papai, outra família deu seu filho para o seu país." Finalmente chegaram a um descampado. Depois da correnteza das casas, depois de várias casas, eles chegaram ao descampado. Daquele lugar podia ver uma estrela a brilhar no céu. E o pequenino voltou a olhar e disse: "Ó, papai, olha para aquela estrela lá no céu. Também Deus deve ter dado seu filho." Sim, de fato, há uma estrela na janela de Deus. Sabes o que ele fez por ti? Ele deu seu filho por causa do seu pecado, por amor de nós. Amados irmãos, quando eu disse aí que perdi o parágrafo aí que eu estava lendo, o Espírito Santo falou comigo através dessa história. Hoje não são luzes que Deus tem colocado nas janelas das casas, mas Ele tem me colocado como sal da terra e luz do mundo. Ele tem te colocado como sal da terra e luz do mundo. Nós somos, aleluia, em nome de Jesus Cristo, essas estrelas brilhantes que andam para toda parte, movido através do Espírito Santo de Deus. E que a observação dessa criança, amados irmãos, quando via as estrelas, na sua inocência, mas que venhamos em nome de Jesus Cristo ser inocentes para que as pessoas possam ver em nós a luz de Cristo brilhar. Que nós possamos em nome de Jesus Cristo valorizar essa entrega vicária ali na cruz do Calvário por mim e por você. Deus, Ele pagou um alto preço. Imagina cada família que colocar aquela estrela na janela. A estrela estava brilhando na janela, mas aquela família estava com os corações dilacerados por causa do seu filho. O choro muitas vezes era constante. Imagina o quanto Deus amou a mim e a você para entregar o seu filho, para que nós tivéssemos vida em abundância. Este é um novo dia, é uma nova oportunidade de deixar Cristo brilhar na nossa face, de deixar Cristo brilhar através das nossas vidas, porque foi pelo seu sangue que nós estamos aqui. É pelo seu sangue, amados irmãos, que nós vamos fazer toda a diferença. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos
transmitir esse amor genuíno do nosso Deus para todos aqueles que perecem. Que venhamos, em nome de Jesus Cristo, ser porta-vozes do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Que venhamos ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém? É mais uma oportunidade que Deus tem dado a nós. Eu agradeço a presença dos amados irmãos e ore aí pelo pastor Carlos, esteja divulgando também o trabalho, que Deus esteja operando aí na minha vida e na tua vida, amém? Eu creio que hoje assim foi assim uma palavra maravilhosa, coisa que Deus tem dado através do seu Espírito Santo. Então compartilhem, esteja aí deixando essa mensagem chegar a mais corações, a mais pessoas, que pessoas sejam aí inundadas pelo amor, pela esperança que Deus tem dado a cada um de nós, de um novo céu, de uma nova terra, de coisas inefáveis, as quais produzirão frutos abundantes na vida daqueles que estão à nossa volta. Que Deus possa te abençoar nesta quinta-feira, que você possa estar cheios do Espírito Santo de Deus, que Deus possa fazer maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do Criador, em nome de Jesus, amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas famílias que estão aqui conosco nesta manhã, representadas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor esteja indo de encontro, ó Pai, a todos os familiares, ó Pai, operando através, Senhor, da tua mão poderosa, fazendo muito mais do que temos pedido, do que temos pensado. Que o teu socorro e a tua fortaleza esteja conosco na data desse dia, que possamos alcançar, Pai, o favor do Senhor, que os nossos sonhos, os nossos projetos, ó Pai, estejam sendo nas tuas mãos, para que sejamos bem-sucedidos, ó Pai, na carreira que nos está proposta, segundo, Senhor Deus, a unção do teu poder. Assim, Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Quero dar a bênção apostólica, me despedir dos amados irmãos até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui na partir da manhã e às 19 horas também. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Receba aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.